Atenção, não é emocionalismo, mas é preciso que ao louvar o Senhor, o nosso coração estejamos. Do contrário, não é? Nós cantamos. E às vezes nem cantamos tão bem assim, que é o meu caso. Mas vai do coração. Eu quero compartilhar convosco nesta manhã um texto que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 18. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 21 a 35. Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. Um tema que desde a semana passada nós temos lido e percebido, um tema um bocado espinhoso para nós, seres humanos. Quando eu digo um bocado espinhoso, é porque sim, Jesus está a lembrar-nos, a ensinar-nos a respeito do perdão. Então, desde a semana passada, quando nós fizemos uma breve leitura do capítulo 18, dos versículos 15 a 20, nós temos esta instrução da parte de Jesus Cristo a dizer-nos a importância, a necessidade, a obrigação a respeito do perdão. Eu chamo de um tema espinhoso porque eu acredito que a maior parte dos seres humanos tem muito problema em perdoar. Mas hoje, nesta manhã, o tema da mensagem é plena liberdade. Nós faremos então a leitura, podemos ficar mesmo sentados, mas de forma reverente, fazer a leitura da palavra do Senhor. Então, Mateus, no capítulo 18, versículos 21 a 35. Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se, reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor, obrigado, Pai, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado, nosso Deus, pela oportunidade que temos, ó Pai, de
sermos confrontados. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dás o dom deste momento de estar à frente do Teu ensinamento. Louvamos o Teu nome. E pedimos ao Senhor, Pai, que inspire-nos, pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e pedimos ao Deus que por vez nos transforme. É o pedido que fazemos, ó Pai, no santo nome de Jesus Cristo. E que as palavras da minha boca, Senhor, e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Plena liberdade. Plena liberdade. Talvez seja esse um dos maiores sonhos dos seres humanos, ter plena liberdade, mas não uma liberdade normal, uma liberdade que espera, sabemos nós que existem muitos limites para a liberdade, mas ser verdadeiramente livre. É um assunto sobremodo denso e que evoca muito aprofundamento, naturalmente, afinal, o que é liberdade, não é? O que é a liberdade? É fazer tudo o que nós queremos sem ter limites para isso? Ou seria apenas não estar sobre alguma espécie de confinamento? Confinamento em locais, confinamento em filosofias, ideias, religiões, estar confinado às vezes à própria família, outros tipos de doutrinas, confinados a dogmas, ao tempo, confinados ao passado. É meu caso. Entre tantas coisas. A liberdade defendida por uns pode até matar os outros. Não são poucos os casos que nós conhecemos, como nos mostra a história, que a liberdade de uma pessoa ou de um grupo, para ser concretizada, custou o aprisionamento de outros ou até a sua morte. Seria isso liberdade? Liberdade de pensamento, liberdade de opiniões, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de ir e vir, liberdade condicional e há uma longa lista. É um assunto de muita tensão, pois temos liberdade, por exemplo, de opinião. Em que medida a nossa liberdade de opinião não representa eventuais riscos para quem está sob a nossa opinião? Em que medida que a liberdade de ir e vir não avança no espaço do outro e lhe traz algum tipo de prejuízo? E a liberdade de expressão, então? Em que medida que ela não fere o meu próximo? Sobre a liberdade de expressão, John Stuart Mill escreveu no seu ensaio sobre liberdade algo muito interessante. Um relato de 1859, já merecendo qualquer atualização. Se todos os seres humanos, menos um, atenção, se todos os seres humanos, menos um, tivessem uma opinião e apenas uma pessoa tivesse opinião contrária, os restantes dos seres humanos teriam tanta justificação para silenciar essa pessoa, como esta pessoa teria justificação para silenciar os restantes dos seres humanos, se tivesse poder para tal. Liberdade de expressão. E ele continua. Caso uma opinião constituísse um bem pessoal, sem qualquer valor, exceto para quem a tem, uma opinião constitui um bem pessoal sem qualquer valor, com exceção àquele que a tem, e se ser impedido de usufruir desse bem constituísse apenas um dano privado, faria alguma diferença se o dano estava sendo infligido apenas sobre algumas pessoas ou sobre muitas? Liberdade de expressão. E finaliza numa frase curta: mas o mal particular em silenciar a expressão de uma opinião é que constitui um roubo à humanidade, à posteridade, bem como à geração atual, aqueles que discordam da opinião, mais ainda do que aqueles que a sustentam. Se a opinião for correta, ficarão privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se estiver errado, perdem uma impressão mais clara e viva da verdade.
produzida pela confrontação com o erro, o que constitui um benefício quase igualmente grande. Ferve-nos um pouco a mente. Mas aqui estamos a tratar, notem, irmãos e irmãs, estamos aqui a tratar apenas de um exemplo da liberdade de expressão, é apenas só para pontuar o quão grande, o quão profundo é esse tema. Aristóteles tratou desse tema de uma forma especial, Hegel, Sartre e Kant. E eu falo Kant porque eu tenho uma notória predileção por Kant. Kant diz isso. O conceito de liberdade em Kant é uma liberdade que realiza uma síntese entre as duas críticas. A crítica fundamentada na razão crítica, prática, possibilita o conhecimento do suprassensível. Kant não é fácil de entendermos. Mas os postulados da existência de Deus e da imortalidade da alma estão neste cerne do pensamento de Immanuel Kant a respeito da liberdade. Para que tudo isso? Como eu digo, é um tema de absoluta complexidade. Mas a pergunta que ecoa em minha mente, e penso que deve ecoar nas nossas: somos livres? Afinal, pouco sabemos o que é liberdade. Somos livres? É possível viver plena liberdade, como eu posturo no tema dessa mensagem? Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele nos traz uma pergunta no seu início: quem é o mais importante no reino dos céus? Os discípulos, eles ainda estão com dúvidas e Jesus dá a eles uma liberdade para externá-las de forma tranquila. E então, com a sua habilidade natural de Jesus Cristo, responde-os com um exemplo. Apresenta-lhes a figura de uma criança, a fim de que eles aprendam uma lição. A humildade e a sinceridade são essenciais para quem deseja integrar o reino dos céus. Humildade e sinceridade, tal qual uma criança. É o que Jesus apresenta para os seus discípulos e é o que nós aprendemos no começo do capítulo 18. Há uma necessidade da mudança da vida do adulto, é um regresso interessantíssimo, uma necessidade do regresso da vida do adulto para voltar a ser criança, porque enquanto ele era criança, enquanto somos crianças, não somos contaminados com as necessidades humanas, ou com aquilo que acreditamos ser necessidades nossas. A criança que não confia em si mesmo, que é dependente daquele mais velho, do pai, do seu tutor. E nas suas qualidades, e essas são as suas qualidades, a vulnerabilidade, a qualidade da vulnerabilidade, que é totalmente oposto ao que o humano adulto crê, que é quando ele fortalece a si mesmo, que ele tem maior capacidade de lidar com os problemas. Ao contrário, a criança, não, ela é vulnerável. E Jesus então diz que para pertencer, respeite-as, porque para pertencer ao reino dos céus é necessário ser vulnerável como uma criança. E esse Deus que alerta que não podem ser desprezados essas crianças, ou seja, os vulneráveis, os humildes, estes não podem ser desprezados. Esse mesmo Deus que está a alertar também apresenta como sendo aquele cuidador que veio em busca do pecador. E aí, a parábola das 99 ovelhas. E nela, orientar os seus discípulos a respeito da forma como reconciliar as pessoas, como agir, o encaminhamento do assunto, de dar-lhes poder para avaliação. Avaliação de permitir ou não e interceder e a prometer a sua companhia. No versículo 15, a partir do versículo 15, nós temos esse cuidado invisível de Jesus Cristo, que emoldura introdutoriamente esse tema que será tratado a partir de uma resposta à manifestação de Pedro, que é o texto que nós lemos essa manhã. Quando Jesus está a dizer a respeito do poder que lhes é concedido até para perdoar os pecados.
aproxima-se de Jesus. E isso é muito interessante. Porque Pedro, diante dos seus amigos, dos seus colegas talvez, Pedro tem um particular com Jesus. Ele aproxima-se de Jesus. Tem a sós com Jesus. Talvez uma prudência diante do tema que seria tratado, um tema espinhoso, o tema do perdão. E ele pergunta então a respeito de quantas vezes ele deve perdoar. Essa pergunta que inaugura então isto que é chamado de parábola do servo impiedoso, ou do empregado mau, do credor incompassível. Eu gosto muito do empregado mau, da nova tradução na linguagem de hoje. A pergunta de Pedro, ele evidencia uma preocupação notória. Quais são os limites? Como fazer uso do poder que lhes foi concedido por Jesus Cristo para perdoar pecados? E Pedro precisa de uma resposta numérica, enfática, racional, porque, tal qual para nós, é muito mais fácil nós administrarmos os deveres quando existem regras, quando nós não estamos soltos. A regra a ser seguida é mais fácil para nós conseguirmos seguir ou não seguir, mas há um parâmetro, um paradigma. Então, quantas vezes eu preciso perdoar? Jesus já ensinara a respeito desse assunto numa outra oportunidade e recomendava inclusive amar os inimigos e pedir a eles perdão, notadamente na oração tão nos conhecida, a oração do nosso Senhor, Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 11, como nós oramos o Pai Nosso, não é? Perdoar os nossos inimigos, perdoar os nossos devedores. E então ele multiplica as vezes sugeridas por Pedro, para que ele perceba que o perdão não é algo que pode ser regulado, a fim de que ele perceba que não há limites. Não há limites para a ordenação de perdoarmos. E para exemplificar isso que ele está dizendo aos seus discípulos, e produzir essa consciência do que o amor é capaz, conta então esta parábola do empregado mau. E finaliza a dizer que Deus não vai, irmãos, Deus não vai revelar ou relevar quem age com impiedade. É o final da parábola. Ele não vai relevar, ele não vai fingir que não viu aqueles que não perdoaram. E quem tem então um coração grato e consideração pelo seu semelhante, terá que enfrentar a sua ira e as consequências da sua maldade. Pedro, que parece ser conhecedor daquele texto antigo do Gênesis, no capítulo 4, que fala das 7 vezes, ele está a ver a vida apenas viciada nos seus limites, das leis, da parte numérica, mas Jesus está a falar de um reino que não é tal e qual aqui. O nosso modo humano de pensar, quantitativo, e Jesus apresenta um modo qualitativo, em contraposição ao que ele está dizendo. Não são apenas 7 vezes que deve existir o perdão. E é claro que os números aqui não trazem a verdade do texto, mas não são apenas 7 vezes, são 70 vezes 7, porque também não são 70 vezes 7, é porque não há limites para perdoar. Nesse tom, algo quase funda-nos de perceber a dinâmica da comparação constante desta parábola. Porque nos resta evidente que o que deveria ter acontecido: perdoado de uma dívida dos 10.000 denários, talentos, perdoado de uma dívida dos 10.000 talentos, deveria, no mínimo, por raciocínio lógico, perdoar aquele que devia uma pequena quantia, em comparação a que ele devia. E era uma pequena mesmo.
percebemos, porque ela está nesses limites da razão humana. Tal como Pedro apresenta-se a perguntar: devo perdoar 7 vezes? Mas, e é tão interessante isso, porque o agir humano, por mais que seja pautado na lógica, por mais que seja na parte racional, é ilógico. É tão ilógico que faz com que, mesmo eu tenha recebido perdão de algo muito grande que eu devia, eu não tenho a mesma lógica, o mesmo raciocínio para com o meu próximo. Ou seja, a pauta no racional, a pauta no lógico, transforma-se na prática ilógica. Ilógica, porque o lógico seria que ele também perdoasse. O evidente, ora, fui perdoado com 10 mil talentos, o que são 10 denários? Acho que são 10 denários. O que é isso? Não, como se compara? Pela lógica, naturalmente, deveria perdoar, mas não. Algo que nos surpreende, algo amplo e restrito, do perdão extremo e inimaginável. E é interessante isso que milhões de moedas, como nós vemos na nova tradução, na linguagem de hoje, ou os 10 mil talentos, como nós vemos em Almeida, representam, irmãos e irmãs, cerca de 350 toneladas de prata. 350 toneladas de prata, em valores como hoje, e aqui eu não quero trazer, é claro que há divergências de compreensões, mas 350 toneladas de prata, a 69 cêntimos de euro, hoje nós teríamos uma monta aproximada da dívida de 240 milhões de euros, que era o que o servo devia para o Senhor. Mas o servo foi lá e falou: olha, eu não posso pagar. Ele falou: não, deve pagar. Venda tu, tua mulher, teus filhos e tudo que tens para pagar a dívida. Olha, tenha paciência, tenha misericórdia. Tá bem, então eu cancelo a sua dívida, eu perdoo e vá e fique livre. Os 240 milhões de euros, aspas, seriam ainda poucos se fôssemos comparar o valor da vida, o valor da esposa, o valor dos filhos, o que era incomparável com os míseros centenários que aproximar-se mais ou menos de 3 salários, 3 ordenados mínimos. Ora, um devia 240 milhões de euros e o outro devia 3 ordenados mínimos. O que tem os 240 milhões a dever é perdoado, e o que deve os 3 salários mínimos, não. Naturalmente, a pauta, o cerne da questão não está nos números, mas na mesma lógica invertida do quantas vezes eu devo perdoar? 7? Não, infindáveis. Qual o valor deve ser perdoado? 240 milhões de euros? Aqui um exemplo, irmãos, eu estou a fazer as contas por cima, mas os 240 milhões de euros, não importa o valor. Não importa o valor, tem que ser perdoado. No entanto, frente ao seu devedor, o servo mau agarra-o pelo pescoço e começa a sacudir. Paga o que me deves. E por isso, talvez a palavra que nós lemos aqui na tradução de Almeida, que as pessoas ficaram tristes, não expresse tão bem o que aconteceu com aqueles espectadores, como nós vemos na tradução da linguagem de hoje, que diz que eles ficaram com raiva. E muito provavelmente eles ficaram com raiva mesmo, os espectadores. E foram correr a contar ao Senhor daquele: olha, como pode? Como é que pode? Este então teve a sua vida perdoada com uma dívida impagável, que ele deveria vender, inclusive ele mesmo, a mulher e os filhos, fora o dinheiro que devia. E não teve a compaixão, não teve a misericórdia de perdoar a misa dos centenários do outro. Mateus capítulo 7, versículo 12. Enquanto um foi perdoado de forma ampla e restrita, numa mão inimaginável,
de uma dívida exorbitante e age dessa forma diante do seu conservo, diante de uma dívida ínfima, não é isso que Deus está a esperar. Esse é o final da parábola. O perdão que deve haver é sincero, irrestrito, não importa a quantidade. Caso contrário, assim também meu Pai Celeste nos fará, se no íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. É a regra de ouro do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Assim também como quereis que os homens vos façam, façam também a eles. Queres ser perdoado? Perdoe. Fomos perdoados. Percebe isso? Fomos perdoados. A nossa obrigação é perdoar. E eu caminho para concluir. Jesus nos ensina sobre esta atitude por parte de quem descobriu que a graça de Deus não tem preço e que retribuir o perdão da dívida com gratidão e amor ao igualmente necessitado de perdão agrada a Deus. Não retribuir o perdão que nós recebemos com o perdão desagrada. Mas, como é difícil falar sobre o perdão, talvez mais do que a liberdade. E aqui, sem juízo de valores, sem adentrar em um universo muito profundo do esquecimento, das motivações, do objeto a ser perdoado. Mas como é difícil falar sobre o perdão, ou ouvir sobre o perdão, ou ainda ouvir da parte de Deus que, se não perdoarmos de coração aos nossos irmãos, nós não seremos tratados com misericórdia por Deus. Se não perdoarmos aos nossos irmãos, nós não seremos tratados com misericórdia por Deus. É o que está no texto. Aquele homem que não tratou o seu irmão com misericórdia, ele retornou à frente do seu Senhor e ele foi obrigado a pagar a sua dívida. A dívida tinha sido cancelada, esquecida. Ele não quis ser liberto dela. Ele preferiu vingar-se do outro e perder a sua liberdade. A nossa justiça, irmãos e irmãs, ela pode ser unilateral. Essa justiça. Em muitos momentos o nosso discurso sobre o que é certo, e não necessariamente o é, ofusca misericórdia, ofusca compaixão. Se fosse pela nossa justiça, nós não teríamos sido salvos por Jesus Cristo. Foi por graça. Foi por compaixão, por misericórdia, mesmo estando nós anteriormente perdidos em nossos delitos e pecados. Não devemos perdoar as pessoas apenas na medida que nos parece possível, ou seja, nos limites legais. A proposta de Pedro foi perdoar, e até com certa largueza, até com certa compaixão. 7 vezes, está bom assim, Senhor? Tinha certa bondade nesta fala, certo altruísmo. Mas Jesus ensina que, embora a questão numérica não seja o cerne da parábola, como eu já vos disse, mas ele ensina que o importante não é que seja feito o perdão ou o tamanho da dívida. Não há limites para o ato de perdoar, e perdoar de coração. Há essa ênfase, perdoar de coração. O nosso legalismo
nos impede de viver a liberdade para a qual Jesus nos tem chamado e traz-nos de volta à perdição. A nossa aplicação do que é certo pode levar-nos de volta à perdição. Ora, se aquele servo que teve a dívida perdoada pelo seu senhor, legalmente, não agiu incorretamente com relação ao seu devedor, ele estava, é importante nós pensarmos isso. Aquele servo que teve lá os 10.000 talentos perdoados, quando ele foi cobrar a dívida do seu conservo e mandou-o para a cadeia, tirando as exaltações truculentas de agarrá-lo ao pescoço e sacudi-lo, ele estava cumprindo a lei. Ele não estava fazendo algo errado. Perceba? Ele não estava fazendo algo terrível. Não, ele cobrou a sua dívida. E a lei dizia que se não pagasse, teria que ir preso até pagar a dívida. Ele não fez o errado. Nota, ele fez o certo. Usou a medida legal. Às vezes o legalismo ofusca a misericórdia. O samaritano, na parábola do samaritano, eu já partilhei aqui isso convosco, aqueles que passam de largo dele fizeram o certo. Mas do homem julgado ali na beira da estrada, o samaritano fez o bem. Mas não era o legal. O legal do ponto de vista da legislação. Não era o certo, mas ele fez o bem. Às vezes o legalismo atrapalha. Nós, muitas vezes, queremos levar a termo certas verdades absolutas, certas justiças da nossa parte, e cegamos de que o Senhor espera de nós. Antes disso é que tenhamos misericórdia, compaixão, e que perdoemos os nossos irmãos de todo o nosso coração. Fomos salvos e chamados para viver uma plena liberdade. Uma liberdade em Cristo, nosso Salvador. Ele nos perdoou, cancelou as nossas dívidas, eram muito maiores do que 10.000 talentos. E nos libertou para irmos e caminharmos em plena liberdade. Não para recuarmos e sermos açoitados pela sua ira. Esse não é o plano de Deus para nós. Quando aquele servo reconhece diante do seu Senhor que não reúne condições para pagar o que lhe deve, o seu Senhor tem compaixão dele. Misericórdia. Cancela a sua dívida e liberta-o para que ele vá. Já ele, liberto, sem ser por qualquer merecimento, faz exatamente o oposto com o seu conservo, que lhe devia algo tão ínfimo. O conservo também implora, como ele fez ao seu Senhor, mas ele não tem compaixão, não tem misericórdia, não cancela a dívida, não liberta o seu devedor para que ele pudesse ir em paz, mas manda-o para a prisão. Irmãos, irmãs, perdoe como vós quereis ser perdoados. Perdoe como vós foram perdoados por Jesus Cristo. Nenhum de nós merecia isso. Nenhum de nós merecia cancelamento das nossas dívidas. Nenhum de nós merecia o seu perdão pelos nossos legalismos ou pelo que fosse. Nossa dívida era muito maior que os exorbitantes 10.000 talentos. Mas Ele nos perdoou. Cancelou as nossas dívidas. E nos libertou. Porque nós, servos impiedosos, não podemos perdoar aqueles que nos devem, míseros, sem pecados. Por quê? Repito, Ele nos perdoou, cancelou as nossas dívidas, nos libertou, somos livres, plena liberdade. Façamos o mesmo, perdoando aos nossos devedores.